Boa noite para todos. Boa noite, ouvintes, amigos da rede Amigo Espírita, os nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita Web de Maceió, todos os companheiros que estão nos acompanhando da FEAC, que se encontram em seus lares. Gostaríamos de mandar um abraço para o nosso companheiro Leonardo Rezende, que nesse momento está fazendo parte da equipe técnica da FIAC, nos ajudando lá da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ele está dando assessoria para o Igor agora. Gostaríamos também de envolver a todos que nos acompanham semanalmente. E hoje, especialmente, eu gostaria de abraçar aos nossos amigos, o casal tão simpático, tão carinhoso e tão dedicado à doutrina espírita, Márcia e Fausto, que vieram, eu te reconheci ali, que vieram da cidade de Curitiba, no Paraná, para fazer um passeio aqui nessas terras das Gerais, e vieram também conhecer o mais belo horizonte do planeta Terra, que é a nossa cidade de Belo Horizonte. Está conosco, estamos tendo a honra de hospedá-lo em nossa casa. Amanhã nós vamos levá-lo para conhecer a cidade de Sabará, conhecer os trabalhos doutrinários lá em Sabará. Se Deus quiser, vamos levá-los também em Mário Campos, para a gente bater um papo, participar da reunião lá com o Wagner Paixão. Domingo nós vamos levá-los para conhecer Pedro Leopoldo, levá-lo lá na Fazenda Modelo, onde Chico trabalhou por mais de 30 anos, né? Só assim, passeio espírita, né? E obviamente que é um passeio cristão, e eles vieram aqui com esse intuito mesmo. E quem sabe segunda-feira, né, Dora? Quem sabe segunda-feira eles nos dão uma canja de participar da reunião conosco aqui na FIAC. Então sejam bem-vindos, e isso demonstra a dinâmica do nosso trabalho, que ele é realizado dentro da nossa simplicidade, mas do nosso carinho, da nossa dedicação no espaço da casa de Kardec, mas graças a Deus nós estamos dividindo esse pão com companheiros que estão nas mais diversas localidades. Como, por exemplo, hoje eu tenho certeza que nós estamos com a participação da Cleusa, de Leiria, em Portugal. Ela ainda não chegou? Daqui a pouco ela está aí. A nossa companheira Cláudia está aí, Campinas. E o nosso amigo Arnaldo Ramos, que também já saiu de Santa Rita de Sapucaí para vir conhecer o nosso trabalho, né? Um abraço aí para o Arnaldo. Ele falou que vai ter uma para o Fausto essa noite. E o Zé Aparecido, que também já saiu lá de Auriflama, lá no interior de São Paulo, né, divisa com Minas, e é o nosso grande amigo e o coordenador desse trabalho de divulgação, que nós somos uma gotícula, mas que compomos esse oceano de oportunidades. Então aproveitando um abraço para todos que se encontram na sala estudando Espiritismo. E assim, sem mais delongas, sejam bem-vindos. Esperamos que vocês se sintam cada vez mais próximos de Jesus, lá em Curitiba. Mas aqui que vocês possam estar juntos com Jesus conosco, né? Porque o núcleo abençoado dos nossos trabalhos é efetivamente os nossos desafios, é a nossa responsabilidade. Então é didático, é oportuno, é producente que a gente visite outras terras, outros companheiros, conheça outros trabalhos, para que a gente possa voltar para o nosso campo de responsabilidade, qualificando, efetivando cada vez mais as nossas tarefas que foram assumidas antes de reencarnarmos, porque nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, o livro que foi editado no dia 18 de abril de 1857, nós estamos estudando Escolha das Provas, que está no capítulo 6º. Então,
vamos continuar assumindo essas responsabilidades, porque escolhemos, pedimos, e agora nos compete realizá-las. Mas precisamos nos preparar para isso. E o estudo da doutrina espírita se torna uma grande chave que visa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para verificar o que nós podemos fazer ainda. Então nós vamos lá, dando continuidade, pedindo desculpa aos vocês que nos acompanham, dos lares, porque nós ficamos 3 semanas sem trabalhar, não é, Dora? É um absurdo, 3 semanas. Porque nós tivemos um feriado, depois teve o jogo da Copa do Mundo. Na última semana nós não pudemos estar aqui, mas hoje vamos lá e eu vou pedir ajuda para vocês, porque uma semana que a gente não vem, quando volta, o braço fica enferrujado. Vou te contar essa história. O Chico, certa feita, trabalhando lá em Pedro Leopoldo, ele ficou um tempo sem psicografar, né? Aí eu acho que ele tirou uns dias lá e tal, e quando voltou, ele começou a sentir dificuldade, e ele numa psicografia lá, atendendo aquele monte de gente, e o braço dele começou a doer, e ele virou para Emmanuel, meu braço. Ele falou assim, pois é, na hora que você está segurando o garfo, você não sente dor, então trate de trabalhar e para de reclamar. Então vamos lá, escolha das provas, nós estamos trabalhando com a questão, abre aqui para mim, por favor, questão hoje 272, e tomar a Deus 273. E nós então vamos ler as duas, para a gente poder iniciar. Não, está errado, nós temos que trabalhar 271. 271. Então vamos lá, Kardec pergunta assim aos espíritos, no estado errante, o espírito estuda as diversas condições nas quais poderá progredir. Fato. Nós estamos estudando isso aqui. No estado errante, na erraticidade. Errante não é porque está errando, é porque erraticidade representa a condição do espírito desencarnado. Ok? Então, no estado de espírito, no mundo espiritual, nós escolhemos as condições que precisamos para progredir. Isso é uma afirmativa. Agora Kardec vai perguntar, como pensa realizar seu progresso, no caso o espírito, nascendo, por exemplo, entre canibais. Canibais. Tribo primitiva. Como é que um espírito pode pensar em progredir reencarnando nessa ambiência primitiva? Resposta dos benfeitores. Não são espíritos adiantados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos canibais, ou que lhes são inferiores. Quer dizer que, para reencarnar entre os canibais, estarão aqueles que estão na mesma dimensão de vivência, no mesmo escalonamento, se nós podemos dizer, na mesma posição, para que haja sintonia. A evolução não tem mágica e nem tem retrocesso. Ok? Então isso é um fato que inclusive representa o que acontece em todos os setores da humanidade. Se reúnem os seres por afinidade. É óbvio que existem adversidades que são postas no nosso caminho para que nós possamos sobrepujá-las, e algumas delas podem estar definindo uma necessidade de reencarnarmos num setor, num grupo de convivência que possa estar representando estágios mais complicados que nós já perpassamos.
E isso se faz por necessidade para acrisolar alguns aspectos. Para nos mostrar que precisamos trabalhar um aspecto da nossa intimidade que é imprescindível, seu Murta, para a gente crescer. Se chama humildade. Os espíritos não podem soltar demais, não. Não pode liberar demais, não, porque a gente costuma fazer bobagem. Então tem hora que eles nos colocam diante, por exemplo, numa convivência que você não tem afinidade. Você tem que viver, conviver, e muitas vezes se sentindo até assim, um peixe fora d'água. Mas esta questão que foi colocada aqui é de grau evolutivo, de coletividades. Então, quando a gente encontra exemplos de vivências primitivas, que aqui no nosso planeta nós ainda encontramos bastante, embora cada vez mais raro. Vai progredindo, o nível de primitivismo vai diminuindo, porque o progresso ele se dá em linhas gerais, ok? No que remonta às questões físicas, se eu posso assim dizer. Então, por exemplo, quando a gente vai falar do índio hoje, aqui no Brasil, o índio, há uns 20 anos atrás, o Honório Abreu falava assim, os índios agora já têm até radinho de pilha. Então o Honório passou e agora o Beto vai dizer. O índio hoje já tem até celular. Tem TV a cabo, não. Tem antena em casa, tem todos, está globalizado. Usa short Adidas. Sandália havaiana. E o sandália Adidas, ó, e o short Adidas, eu já estou colocando os índios no mundo consumista. Porque eles já estão buscando o ídolo, ou ídolos, como a sociedade nossa cultua. Adidas, Topper, Citizen, Sony, ok? Partido X, Líder Z, são ídolos mortos. Mas que são referências dentro de um mundo material. Porque um dia nós vamos aprender que o referencial que nós temos que buscar não está nessa dinâmica materializada ou material que é transitória. Nós temos que buscar referência no que é verdadeiro. Porque o que é material passa. O seu referencial não pode ser pessoas. Não pode ser personalidades. O seu referencial tem que ser a essência da vida, que as pessoas podem te oferecer. Hoje é Dora, amanhã é Nilza, amanhã é Fausto, amanhã é Gerson, que estarão perpassando. E eu, estou falando na primeira pessoa porque é didático, tá? E eu, como indivíduo, estou aprendendo com o Fausto, com a Nilza, com o Gerson e com a Dora. Mas amanhã não serão eles, serão outros. Então eu tenho que aprender a buscar, refletir o que todos que estão comigo me oferecem de bom. Refletir. Refletir como? Minha mente é espelho. Então eu tenho que focar o espelho na luz que eu vejo que é boa para o meu espírito. E o refletir é recolher e oferecer. Okay? Agora, se a luz que vem aqui não é boa, eu posiciono meu espelho para focar outra coisa. Por isso é que Jesus diz assim, andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não sejais treva. A gente escuta isso e fica assim, entendi não. O que foi, padre? Ah, Jesus falou para você orar, minha filha, e ter uma conduta assim que te leve para o céu. Ok, o padre está certinho na colocação dele. Agora nós estamos estudando doutrina espírita. E nós estamos
aprofundando um pouco mais, porque nós já aprendemos com o padre, graças a Deus, Monsenhor. Aprendemos com o senhor. Agora vem conosco, Monsenhor, para a gente sentar junto e aprender o que o mestre quer dizer com luz. Vós sois a luz do mundo. Todos nós somos luz. Mas você tem que tomar cuidado para que o dínamo, o gerador dessa luz, que é o seu espírito, ele possa produzir luz que favoreça a sua felicidade. E, se possível, a felicidade ou um atendimento a quem está do seu lado. Porque oferecer felicidade para o outro também, devemos ser cuidadosos. Porque ninguém oferece felicidade para ninguém. Ah, Casalbel, mas quando ele me beija eu fico tão feliz. Tá bom. Tudo bem. Depois a gente discute esse assunto. Eu estou oferecendo talvez um bem-estar, né? Um aconchego, olha lá. O casal ali já. Tá vendo bem? Tem, né? Né, Dora? Você pode oferecer um bem-estar, um copo d'água. Obrigado. Um carinho, uma roupa, um remédio, um pão, um conselho, um papo, um sorriso. Você pode estar oferecendo uma coisa legal, porque o outro está entrando numa relação de reciprocidade, de interesse. Ok? Mas isso tudo são mecanismos que fertilizam relações. Mas a felicidade, ela não pode ser proporcionada para o outro, porque ninguém vai te oferecer felicidade, porque felicidade é estado da alma. Ninguém vai falar assim, ser feliz. Não existe. Ser triste. Vou te destruir, morra. Ninguém tem essa competência. Pode até tirar a sua vida biológica, mas não vai tirar a sua existência espiritual. Então tem muita gente. Imagina um Mahatma Gandhi sendo alvejado. Na década lá de 40, né? 40 que ele desencarnou? Tá, desencarnou. O indivíduo que tirou a vida dele, ou a encarnação dele, não tenha dúvida que na hora que tirou, em seguida ele já estava entrando no plano da treva. A luz dele virou treva. Matei. Pode até ser que na hora ele atingiu o objetivo dele, né? Ele falou assim, graças a Deus matei ele. Mas você não tem a dúvida que alguns instantes depois começou a bater alguma coisa na intimidade dele. Mas ninguém deve tirar a vida do outro. Está na treva. Aí na hora que ele estiver pensando, tirei a vida do outro, o que tá emanando da intimidade dele é só energias complicadas, porque ele entrou em sintonia com coisas complicadas. Agora o Mahatma Gandhi que foi alvejado, pum, o corpo dele saiu aqui, ó, tá, e o Mahatma Gandhi já saiu para abraçar quem alvejou ele. Vocês não tenham dúvida, pela condição espiritual de Gandhi. Captaram? Isso é desprendimento. Isso é luz de alta expressão. Então, quando alguém bater na face, dê a outra. Casalbel, mas essa parte do evangelho é que eu não gosto. Tudo bem. Um dia tu vai entender isso. Um dia tu vai entender isso. Quando, por exemplo, o seu filho tirar a vida de um outro, você vai pedir, pelo amor de Deus, para o outro perdoar. Porque você não quer que seu filho sofra. Aí talvez nesse mecanismo você já vai começar a verificar, a perceber o que é perdão. Mas nós vamos dar boa noite aqui para o Marco Aurélio. Marco Aurélio é o nosso representante aqui. Ele é médium de todos os ouvintes da sala Falando Espiritismo. E ele tem uma participação. Fala o nome para nós, a cidade, e qual é a participação. O Arnaldo que fez um comentário aqui. É o Arnaldo aí, ó. Vai te pegar, quer ver? Ó? Ele falou que vai mandar a pergunta, viu? Ele diz o seguinte: a centelha divina, criados simples e ignorantes, mas luminosos, a obra reflete o Criador. Podem matar o corpo, mas não podem matar o espírito, ok, nem tirar minha liberdade. Muito bem. Uma frase que ele copiou de Sócrates. Uhum. Podem matar o meu corpo, mas não podem matar minha alma. Isso foi no diálogo de Sócrates com a mulher dele. Mas eles vão te prender, eles vão te matar. Podem matar o meu corpo, mas não vão matar a minha alma. Aí ela replicou dizendo:
Mas tu é um homem justo. Você queria que eu não fosse? Olha o alcance. Você queria que eu não fosse um homem justo? Ele está defendendo até a possibilidade dele de desencarnar. Captaram? Fala, continua. Mais alguma participação? Não, ainda não, cara. Então tá, muito obrigado. Ok, gente? Os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, questão 272, Tadora. Eu não vou ler o comentário de Kardec, me perdoem, leia em casa, por gentileza. Porque nós temos um objetivo aqui seríssimo, que eu não sei se eu vou dar conta. Continuando. Os espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados? Agora inverteu o processo. Vocês viram? Os espíritos superiores podem reencarnar entre os canibais? Então aqui vai dizer que não são espíritos adiantados que nascem entre canibais. Nascem entre canibais espíritos que estão naquela dimensão. Certinho? Aqui vai perguntar de uma forma inversa. Os espíritos vindo de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre nossos povos civilizados? O que vocês acham? Agora os encarnados, podem ou não podem? A dona Nilza só colou. Dona Nilza colou. Coitada, eu sempre falo que ela colou. Vai ver que cola, né? Sim. Há os que se extraviam por quererem subir muito alto. Mas nesse caso, ficam deslocados entre vós, porque têm costumes e instintos que não condizem com os vossos. Agora um comentário de Kardec. Esses seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade no seio da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem com a degradação. Apenas retomam seu lugar. E talvez ainda ganhem com isso. Olha para vocês verem como que o assunto ele é delicado, mas ele é muito claro, muito lógico. Espíritos inferiores, né? Ou seja, inferiores no sentido de estarem atrasados na evolução. São mais simples. Ainda estão vibrando em faixas aonde impera a força do espírito. O mundo primitivo que impera é a força do espírito. Começa quebrando pedra, né, senhor Morto? Força, bruto. Isso é muito primitivo. O oposto, mundo superior, o que impera não é a força do espírito. É o espírito da força. Você vai trabalhar com a inteligência. Jesus não quebra pedra. Já ouviu falar isso no Evangelho? Mas ele transforma, não transforma? Não transforma? Ele não supera as leis da natureza? Ele não anda por cima da água? Derroga a lei da gravidade? Não. A lei da gravidade é lei natural. Mas a força psíquica dele, a força mental dele, anula e o coloca na condição de levitar. Deu aí? Então você observe bem, faz um paralelo com o nosso mundo atual. Há 50 anos atrás, olha, você assim, benevolente. Há 50 anos atrás, você imaginava que um dia você ia falar para a televisão assim, muda de canal e o canal ia mudar? Sem que você levantasse e fizesse assim, ó. Tararararará. Você pensava assim? Não tinha jeito. Ou seja, as coisas vão acontecendo e vão ficando mais simples, mais fáceis. O homem vai buscar sempre, numa visão materialista, ele vai buscar comodidade. Ok? Por isso fica todo mundo obeso, né? Porque não levanta mais para fazer nada. Né?
Daqui a pouco vai ter até uma garçonete eletrônica que vai servir o cappuccino e tá todo mundo quietinho no sofá. Ninguém levanta mais para trocar o canal, é tudo controle, é tudo tablet, tudo wireless, Wi-Fi, como é que é? Mas, né, vai estar todo mundo on. Ninguém fica off, né? Fica todo mundo... Enfim, os carros, antigamente, pergunta para o Ayrton Senna como é que ele guiava um Fórmula 1. Né? Pode perguntar, de vez em quando ele é espírito, você pode conversar com ele. Porque quando é encarnado, você não conversa, não. Ainda mais quando começa a ficar famoso. E no meio espírito está cheio de gente famosa. Quanto mais famoso, mais distante das obrigações. Aí você vai conversar hoje com o condutor de Fórmula 1 da atualidade. O Senna quase quebrava o braço. E olha que eu estou falando do Senna, não estou falando do Emerson Fittipaldi, que foi 30 anos antes dele. Não é? Saía com o braço quase quebrado, tanto passar marcha, tudo no câmbio. Né? Hoje, tudo aqui, ó. Né? Os carros hoje automáticos. Então, a ideia da tecnologia é facilitar para que você não faça tanto esforço físico, para que o homem possa operar com a mente. O problema é que o homem está ficando mais burro do que antes. Porque enquanto os recursos oferecem para que ele se desenvolva mentalmente, ele se emburrece diante da televisão, do Facebook, do computador. Caso aberto, mas você está sendo retrógrado. Eu falei assim, não. Eu estou simplesmente dizendo que o homem não sabe usar as ferramentas que possui. Por isso se tornam escravos das ferramentas que deveriam ser fatores para facilitar. Há quanto tempo que você não visita sua tia? Não tem tempo. Ah, mas eu converso com ela no Facebook. Reflita. Fala, Marco Aurélio. O Arnaldo, o Beto, ele pergunta o seguinte: essa oportunidade de reencarnação entre seres mais evoluídos, portanto, em melhores condições de aprender, é o livre-arbítrio em exercício? A reencarnação, repete. Eu peguei. Essa oportunidade de reencarnação entre seres mais evoluídos, portanto, em melhores condições de aprender, é o livre-arbítrio em exercício? É o livre-arbítrio você querer conviver numa ambiência mais evolutiva, mais evoluída. É um livre-arbítrio. Só que para que haja o inferior conviver com o superior, só há com uma condição: autorização. Não basta querer. A misericórdia da providência divina tem que verificar se vai ser producente. Porque se não for producente, ensandece, enlouquece. Imagine você pegar um homem primitivo e soltar ele lá nas ruas de Nova York. O que vai acontecer com ele? Até já assisti muitos filmes assim, né? Vocês também. Ah, na minha época tinha o Tarzan. Uma vez eles inventaram trazer o Tarzan da África e soltaram ele lá em Nova York num apartamento. Coitado do dono do apartamento. O Tarzan destruiu o apartamento. Ele ia no banheiro, ele pegava spray de barbear. Jesus, tudo para ele era novidade. Isso é para vocês darem um sorriso, porque hoje é sexta-feira, eu estou achando vocês muito para baixo. É a Copa do Mundo. Nós estamos tão felizes com a Alemanha. O que está acontecendo? Não é? Diz que amanhã vai ter um jogo da laranja contra o bagaço. Não é? Isso é para a gente dar uma bela risada, porque a vida continua. Nem tudo se resume em carnavais e muito menos em Copa do Mundo. Nós queremos dizer que é contraproducente. Imaginem os espíritos falando assim: ô Fausto, você vai, na próxima encarnação, viver uma experiência lá em Sírios. Você como é que é? Sírios, onde fica isso? Eu sei que você é estudioso, sabe onde que fica Sírios. Mas você não tem parâmetros de como é a sociedade. Né? Como você vai manusear um objeto como Tarzan, do filme que eu assisti, que eu não lembro nem o nome, como Tarzan vai operacionar com um spray, com um vidro de perfume. Você não vai saber fazer isso. Então, no âmbito material é complicado. Imagine numa relação espiritual, de convivência. Então, isso vai nos mostrando que, vou falar uma coisa básica, né, que a gente repete sempre. Que a gente tenta entender o que os espíritos falam, por isso que a gente repete.
Que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então eu falei de lugar, de tempo, de pessoas. Porque tem a circunstância que envolve tudo isso. Então existe uma coisa chamada fôlego. O fôlego espiritual, você mantém, e você pode inclusive aumentá-lo, de acordo com a sua dinâmica mental. O seu mundo, que você experiencia aqui na Terra, convivendo, batendo na pedra, dirigindo o carro, dando bom dia, boa noite, sofrendo, tendo raiva, angústia, tristeza. Na realidade, todo é um reflexo da sua morada espiritual. Então você pode fazer do seu mundo um inferno ou um céu. Vamos voltar na condição que nós falamos no início. Estado de alma, felicidade ou tristeza. Isso é alimentado, dinamizado por nós mesmos. Ok? Então, os espíritos que estão numa condição mais atrasada, eles podem, porque aqui está dizendo, pelo desejo, querendo, podem habitar uma ambiência superior? Podem. Mas olha o que os espíritos respondem. É uma questão, muitas vezes, que eles podem se extraviar. O texto usado foi extraviar. Pô, extraviar, você pensa em perder, né? Em desviar. Né? Extraviar, talvez você poderia dizer, do mundo superior para o mundo inferior. Pode. Os degredados, né? Você vive numa sociedade. O planeta está cada vez evoluindo em todos os sentidos. O indivíduo que fizer a opção de brigar contra o progresso, a marcha do progresso vai engoli-lo. Isso está no Livro dos Espíritos. Você operacionalizar para conter, não é? Para conter uma onda de evolução, imagine o homem com tantos recursos, ele não consegue conter a fúria do mar. Um tsunami que surgir em alto mar, ele chegar na costa, ele vai invadir, vai destruir. Não é? É mais ou menos o que nós poderíamos aqui usar como imagem para figurar o progresso. Então, o nosso sofrimento está na razão direta desse esforço que nós empreendemos para impedir o progresso. Seja o progresso lá de fora, como o progresso íntimo. Captou, Ângelo? É porque tem alguma coisa de errado. E se for verificar a causa do conflito, é essa a condição nossa de não querer mudar. A vida está dizendo, muda, 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 muda. Aí, certa feita, Emmanuel diz para Chico que mudar é lei divina, que é progresso. Aí o diálogo foi muito longo, eu vou resumir. Aí o Chico falou assim, mas está muito difícil. Eu disse, mas quem não muda, quem não quer mudar, vai ser mudado. Porque na lei divina da mudança, a única coisa que não muda é a mudança. Olha o trocadilho que o Emmanuel fez. Na lei divina da mudança, a única coisa que não muda é a mudança. Não tem jeito. O Fausto tinha muitos anos que não me via. Eu falei, Casalberto, mas seu cabelo está ficando branco. Eu falei assim, não, está mesmo. Porque antes eu brigava, não está não. Tá. Olha que beleza, tá. O que eu vou fazer? Aí ele me contou que alguém está sugerindo um remédio para ele. Para um remédio. Para, né? Para manter, eu falei assim, eu tô achando que esse remédio é para cair o resto, porque esse negócio de ficar na roça, eu aprendi um negócio, esse negócio de tapear não dá certo. Tapear, sabe o que é tapear? Querer cobrir o sol com a peneira. Vocês são mineiro mesmo. Né? Tapar o sol com a peneira. Não tem jeito. Né? Então, observe bem como é que é a nossa dinâmica de encarar a vida. Um dia você está ficando com o cabelo branco, esquece ele. Mas olha que beleza. Estou ficando bonito, não estou?
Daqui a pouco ele vai ficar mais branco ainda. Não, não está branco não. Aí corre ali na esquina, conversa com a Vera. Né? Quem que é a Vera? É a cabeleireira. Quer dizer, nada contra quem procura a Vera, cabeleireira, que tem uma mão abençoada, como a Maria Inês também tem. Vou fazer propaganda da Maria Inês. Fiquei sabendo que ela tinge cabelo de um jeito especial. Então podem procurar. Mas muitas vezes a mudança está te dizendo, meu amigo, repensa. Esquece o cabelo, que já está na escova mesmo. Repensa. Seu filho está te dizendo. A sua esposa está te apontando. A dificuldade do trabalho está mais do que clarificando. Só você que não se dispõe a entender, a compreender, ou mesmo, primeiro analisar, né? Mesmo parar para respirar e falar assim, será que tem lógica o que estão me dizendo? Porque todo mundo fala do seu orgulho. Todo mundo fala da sua vaidade. Todo mundo fala que você é turrão. Não sou, não. Quem falou que eu sou? Todo mundo está dizendo que ele... chegou num ponto que a mulher até falou, não tem jeito. Pau que nasce torto, morre torto, e se pegar fogo, a cinza, fica torta. E você sabe que tem muito a ver, amigo? Quer saber, mas você está falando de evolução? Sim. Mas aí eu tenho que trazer Emmanuel. Emmanuel disse que um dos problemas seríssimos da nossa evolução é quando a gente atinge determinada etapa da vida que nós cristalizamos. A chaga do ser humano é cristalização. Fechou. Não se dispõe a mudar. Quarta-feira eu fiz um estudo aqui, na da prece final, deu vontade de nunca mais voltar aqui. Você estava aqui, Dora? Você pegou a parte final, a parte boa. A parte final está todo mundo já assim, né, relaxado e tal, é bom. Mas o início pegou fogo, Dona Nilza estava aí. Deu vontade de ir embora, sabe por quê? Porque é muito complicado a gente ter que, como nós estávamos refletindo, ficar sujeito às bombas, às crises, às dificuldades, né? Às goleadas de 7. Porque é assim que a gente vai aprender. Porque a outra opção a gente não quer. A outra opção é de ficar em casa. A outra opção, como é que diz o Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa cair, como dizia o Tri Parada Dura. Deixa cair. Década de 80, né? 80, eu lembrava, gostava do Barreirito, né? Não. Deixa acontecer. Deixa acontecer. E não pode ser assim, Helena. Não pode. Por isso, é necessário que a gente reflita sobre como que funciona. Agora, Kardec vem falar para nós que é contraproducente um espírito superior estar no meio dos canibais. Depois ele vem dizer para nós que um espírito inferior, para estar no meio de uma civilização, porque aqui ele fala de um indivíduo que vai acessar uma civilização. Então ele vai dizer que os impedimentos são naturais. E eu estava falando do fôlego. Para que você atinja uma relação superior, você precisa de construir. Você precisa de adquirir merecimento. Você precisa de mudar o painel. Para pelo menos os espíritos falarem assim, ele está tentando. Porque o esforço, a força de vontade, meu amigo, é de um valor extraordinário. Extraordinário. E os espíritos nos analisam pelas intenções. O Livro dos Espíritos, em muitos momentos, nós vamos encontrar essas questões. Lá na lei de destruição, quando fala, por exemplo, tem uma indagação de Kardec, eu costumo dizer que o Livro dos Espíritos, a gente fica inebriado. E é difícil você dizer o que é mais bonito, se são as perguntas ou as respostas. É complicado, porque é uma conjugação perfeita. São espíritos educadores de alta expressão.
Mas lá na lei de destruição, quando vai falar da guerra, Kardec pergunta assim, mas aqui, a grande maioria das pessoas vão para a guerra sem aquela condição de escolher, de optar para ir defender, né, o país. Como é que fica a condição espiritual do indivíduo que está na guerra, sob pressão, obrigado, e de repente é aquela história, ou matar ou morrer? Como é que fica isso? Aí os espíritos são claros, sintéticos. E com essa resposta, eles nos falam de muitas outras indagações que nós temos. O que vale é a intenção do indivíduo. Ele pode tirar uma vida porque ele tem que defender a dele. Ele está ali. Agora, dependendo de como ele tira a vida, que vai classificar a condição dele, a responsabilidade dele. Você pode tirar a vida para se defender seriamente, como você pode utilizar atitudes de crueldade. Aí já complicou. Deu aí? Deu aí? Então, na hora que tu tem que tomar uma decisão, o que é avaliado, que obviamente tem ninguém te avaliando, nossa consciência que está efetivamente nos auxiliando a entender o pós a decisão. Porque antes, você tem que colocar na balança, isso é bom, isso é justo, isso vai fazer o bem? Crivo socrático, isso é bom, isso é justo e isso vai fazer o bem? Se na sua dúvida, uma dessas questões deixar a desejar, toma outro caminho. Toma outro caminho. Porque a conjugação tem que ser perfeita. Você tem que avaliar. Agora, outra dica. Circunstância, o Ângelo que gosta. Circunstância e necessidade. Você tem que tomar decisão. A circunstância favorece? Para que você tome essa decisão seguindo esse caminho? Está favorecendo. Mas mesmo assim você está na dúvida. Então pergunta, você tem necessidade de tomar essa decisão? De repente a circunstância pode estar favorecendo você ir por esse caminho, mas de repente você não tem necessidade de ir por esse caminho. De repente você tem a necessidade de ir por esse caminho, mas a circunstância não favorece que você vá por esse caminho. Captaram? Lá vai eu contar a história da Rua Guarani, União Espírita Mineira. Mas vou contar, só para vocês entenderem. A Márcia de Curitiba, coitada, ela não sabe que tem na Rua Guarani, esquina com Tupinambás, perto da União Espírita Mineira, uma loja de R$ 1,99. Tudo lá é R$ 1,99. Esse exemplo explica o que eu estou querendo dizer. Toda vez, foram anos e anos frequentando a União Espírita Mineira, eu passava em frente à loja de R$ 1,99, eu sempre olhava lá para dentro, para ver o que é que tinha lá, que eu poderia comprar. Olha para você ver, a circunstância, eu estava indo para a União Espírita Mineira, tudo favorável, né? A loja aberta, comércio lá, e olha o preço, R$ 1,99. Aí eu olhava, aí era abridor, copo, era bibelô. Bibelô, você sabe o que é bibelô? Sabe? Não sei o quê, ferro de passar roupa em viagem. Você já viu? Nunca vi um negócio mais maravilhoso. É desse tamanhozinho que é ferro. Tudo que vocês pensarem lá tem. Aí eu sempre falei assim, mas eu preciso de comprar isso? Eu preciso. Agora você imagina quantas pessoas que poderiam passar ali e precisando e não tinha R$ 1,99. Então você tem que pensar, meu amigo. Você precisa? Você precisa mesmo? Tem gente que está se matando para trocar de carro, porque o carro dele tem 6 meses que ele comprou. Ou ele tá brigando com a mulher, estão discutindo lá, mas eles têm que mudar de apartamento. Porque o primo agora comprou um novo apartamento e ele não pode ficar para trás. O menino está assim, pai, surgiu e está ele lá, brigando contra o filho, e muitas vezes a circunstância favorece que ele até deu o presente para o filho, mas o radicalismo do lado de cá, estou colocando exemplos pequenininhos, muitas vezes a gente não sabe o que fazer, e as coisas nos mostram, a sabedoria aponta a necessidade de refletir. Eu estou falando de coisas materiais. Agora imagine as questões espirituais. Vocês vieram de Curitiba. Né? Vieram de Curitiba. Olha o esforço que vocês fizeram para vir aqui.
para atender um objetivo. A circunstância favoreceu. E vocês estavam com esse desejo. Puxa vida, é bom demais. Você só se sente feliz com isso. Agora tem muitas vezes pessoas que estão brigando e a vida está dizendo, não sai de Curitiba não. Você tem que ficar aí. Aí o indivíduo briga, sai. Aí na Regis Bittencourt, capota o carro, desencarna, porque a vida diz para ele, não viaja. E ele viajou. Pegando um exemplo muito rasteiro. Quantos relacionamentos estão sendo destruídos porque não se põe na balança circunstância e necessidade? Aí, com o passar do tempo, as coisas vão desgringolando, perdendo sentido. Aí daqui a pouco tá os dois velhinhos de 60 anos sentados numa pizzaria para comer, para jantar. Eles ficam lá 1h30 jantando. Não trocam meias palavras. Porque passaram uma vida inteira destruindo o que era para ser construído. Deu aí. Aí daqui a pouco desencarna. Aí chega no mundo espiritual em regiões primitivas. Porque o primitivismo foi a meta, foi o objetivo que nós traçamos aqui. Usou força. Atropelou. Se sentiu Deus. O que vai encontrar no mundo? Pode passar uma vida toda aqui vitorioso. Desencarna até igual um passarinho. Porque diz que quando desencarna assim devagarzinho é espírito superior. Aí desencarna aqui, gente, que homem bom. Olha, você viu? Você viu ele no caixão, como é que ele está sorrindo? É porque cai, gente. O corpo não vai refletir o espírito. Vocês verem como é que nós somos igrejeiros. Porque os santos todos... Estava lá o espírito lá de lá, assim, em sofrimento, porque estão canonizando ele do lado de cá. E na hora que morreu, estava sorrindo para todo. Pura bobagem. Chega no mundo espiritual, vai encontrar exatamente o que ofereceu aqui. O rastro que ele deixou para trás é a obra que ele vai encontrar amanhã. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Agora nós vamos para o Evangelho. Eu queria perguntar para você se eu posso. Posso? Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Ninguém? Só, senhor Murta, aqui só os espíritos que falam, os encarnados, fica todo mundo assim, igual vaquinha de presépio. Não. O Chico que falava assim, o pessoal chegava perto dele, fazia umas perguntas mais absurdas, e ele ficava assim. Aí o Arnaldo falou assim, Chico, mas você estava concordando com um indivíduo falando aquela bobagem? Não, Naldinho, eu nesses tempos todos de mediunidade aprendi a importância de uma vaquinha de presépio. Aí o Arnaldo, como assim? É porque tem coisa que você tem que ficar assim o tempo todo. Porque se você fizer assim, o indivíduo destrói o presépio. Então deixa o presépio lá intacto, etc. O mundo que nós vivemos é um mundo riquíssimo de oportunidade. Para que a gente possa flutuar, se eu posso assim dizer, para que a gente possa mourejar, para que a gente possa vivenciar em situações que possam nos auxiliar no ensinamento, no aprendizado, e aqueles instantes, ou seja, convivendo com aspectos, com pessoas, com circunstâncias que vão nos dizer coisas que a gente ainda não sabe, convivendo com os superiores. E nós temos a oportunidade também de conviver com os inferiores. Inferiores, vou repetir, no sentido de aprendizado, no sentido de posicionamento espiritual. Para ser mais exato, uma relação a dois, nós temos dois universos bem diferentes, bem distintos. O universo, por exemplo, do marido e da mulher. Vamos pegar o casal aqui, só para a gente trazer como didática.
Existem aspectos que o marido, por exemplo, está numa condição muito mais evoluída do que a esposa. E existem outros aspectos que a esposa está numa condição muito mais evoluída do que o marido. Ok? Por que os dois, a projeção, a projeção de evolução foi definida lá atrás no Antigo Testamento com a indicativa que o varão deixe os seus pais e se una à mulher, e os dois serão um só corpo e uma só carne. Qual que é a ideia? Um só corpo e uma só carne. É exatamente essa conjugação, essa interseção que uma relação favorece, para que um aprenda com o outro o que ele não sabe e o outro, vice-versa, possa oferecer para que ele efetivamente cresça naqueles outros aspectos. Troca, você falou tudo, troca de experiência. Quando alguém está falando, antigamente a gente lá na roça aprendia, quando um burro estiver falando, o outro tem que murchar a orelha, Márcia. Você não está afinizada com os ditados mineiros. Um burro fala, o outro murcha a orelha. Isso é princípio de educação, mas é um princípio que fundamenta as projeções da humildade. Quando alguém estiver falando, ouça, mas com ouvidos de ouvir. Vocês já observaram que tem gente na sociedade que enquanto um está falando, o outro está assim. Mas ele vai se trancando, ele vai se fechando, porque a espada está na mão, e deixa esse caboclinho calar. Na hora que o outro parar de falar, ele já está com a esgrima, já está esgrimando. Não sabe ouvir. A pessoa ouve já se preparando para disputar, para brigar. Aí, o nosso amigo Leonardo Rezende, que está ajudando tecnicamente ao Igor lá, certa feita ele me falou um ditado que eu achei assim, magnânimo. Ele disse assim, quando alguém corrige um sábio, o sábio se torna mais sábio. Quando alguém corrige um ignorante, ele faz um inimigo. Pegaram lá? O sábio é aquele, ou é aquela condição de você falar assim, pô, ele está falando. O que ele está me dizendo? O que ele está me dizendo? Isso é sabedoria. Sabedoria é caminho. Como diz Emmanuel, mas o amor é luz. O que eu quero dizer com isso? Se coloque na condição de prestar atenção na vida. Esqueça as pessoas. Futuro de Israel, eu chego lá. Nem que seja daqui a muito tempo. Ouça, esqueça as pessoas, ouça o que ela está. A mensagem, preste atenção na mensagem. Você viu o que fulano falou de mim? Já escutou um negócio desse? O que ele falou? Não quer saber o que ele falou na realidade para aproveitar o ensinamento. É para ver se mexer no coldre. É no coldre? Né? Ver se tem bala. Né? Ver o chicote, ver a espada. Né? Tá bom, Dora. Ver o bacamarte. Né? Deu aí? A gente não presta atenção que o outro está sendo instrumento para nos dizer alguma coisa de positivo. A gente personaliza. Por isso é que a gente faz inimigo. Inimigo é o amigo que ficou doente. A amizade que ficou desviada. Antes eram amigos. Sabe por quê que eram amigos? Eles falavam a mesma coisa. Vamos para a festa? Estou com você. Vamos fazer isso? Estamos juntos. Ah, hoje eu não vou não. Onde você vai? Eu vou para o culto. Semana seguinte chama de novo. Não tem culto. Você está ficando fanático. Daqui a pouco, quer mexida com você não. Hein?
Aí o quê? Vai focar, vai buscar outro que sintoniza. Ou então aquele que convive com você, mil maravilha, até que um dia ele vira para você e fala assim, mas você está sendo assim. Coloca uma série de questões que são verdadeiras e que vão incomodar aquele que convive, que por ele ter falado ou por ele ter se comportado de uma forma diferente, é o suficiente para estremecer uma relação. E a gente não para prestar atenção que ele estava sendo amigo. Porque o amigo de verdade não é o do tapinha nas costas, não. Eu aprendi um pensamento com um espírito que nós convivemos muito tempo, de uma forma muito favorável, muito amiga. E esse espírito dizia assim, amigo é o das horas ruins. Esse é amigo. Amigo é aquele que vai estar participando das suas necessidades. Na hora que você estiver no chão, ok. Mas na hora que ele tiver que te falar alguma coisa que você precisa de ouvir, esse é amigo. Esse é amigo. Por isso, a gente que trabalha em reuniões mediúnicas, eu aprendi com Arnaldo Rocha a ser extremamente respeitoso com os espíritos que comunicam, que chegam aqui treslocados, ódio, tripudiano, né? Vou acabar com você e vou destruir essa casa espírita. Toda semana a gente escuta que eles vão destruir a FEAC. Se destruiu, vocês podem ficar sabendo que deu certo. Porque eles ameaçam. São almas que precisam de ser ouvidas. Precisam de ser ouvidas. Vocês já pararam para pensar se os nossos líderes começassem a dar atenção no que o povo pede? No clamor? Será que o comportamento poderia continuar aqueles que são na indiferença? Porque não são todos. Temos muito líder, temos muito políticos, empresários, pessoas sérias. Esse país tem muita gente séria. Só que quem é sério costuma não aparecer porque não quer aparecer. Porque geralmente quem quer aparecer é que não está sintonizado com uma política divina chamada consciência reta. Porque só de você querer aparecer, você já está desviando dos princípios elementares da caridade, até consigo mesmo. Então, nós estamos num instante em que precisamos de refletir, porque o sentimento que costuma perpassar nos corações das pessoas é que Deus abandonou os homens. Diante de tanto problema, diante de tantas adversidades. E vocês sabem que Paulo de Tarso escreveu isso à comunidade dos romanos? Né? Comunidade cristã que vivia em Roma. Ele diz assim, porventura rejeitou Deus o seu povo? Capítulo 11 de Romanos. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Calma, que eu vou chegar lá. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram.
e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu o espírito de um profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. O processo em que vive a humanidade é de um profundo sono. Um profundo sono. Nós estamos evoluindo debaixo de um profundo sono. Por misericórdia. Vocês imaginem como que esse planeta foi ocupado, organizado, gerenciado, até que a gente atingisse esse momento histórico da humanidade. Quando se rejeita as propostas do Senhor, a dinâmica do progresso espiritual, a vida como que cria circunstância, portanto, para nos ajudar, porque o endurecimento foi uma opção de cada um de nós na sociedade. Só que o que acontece? Existem armadilhas e tropeços que acontecem nesse caminho, que são notas que a vida devolve para a gente. Você ontem armou uma armadilha. Hoje a vida te devolve essa armadilha. A dificuldade que você vive num relacionamento, você não tenha dúvida de que é algum tipo de resposta que você está tendo diante de uma desconsideração, de um desrespeito, que você estabeleceu com alguém, ou quem sabe com este que está te desrespeitando. A sociedade de hoje é um reflexo de todas as nossas necessidades espirituais. Só que aí o que acontece? Deus permite que os homens tropecem para cair? Não. Não. Ele permite que a queda aconteça no seu sentido de que o aprendizado se estabeleça. Porque o mundo espiritual não quer que os homens sofram. Não quer o seu sofrimento. Só que o seu sofrimento, o nosso, o de cada um, ou seja, a queda e a resposta, passa a ter um significado, não só para você, mas para com aqueles que estão à sua volta. Nós recebemos visitas espirituais pelas vias da reencarnação de espíritos que chegam tanto em condições inferiores quanto em condições superiores. Aqui o planeta Terra. Isso nos explica por que muitas vezes a gente encontra comportamentos que chegam a agredir a sociedade inteira. Como é que pode um indivíduo fazer uma coisa dessa? Existem espíritos que caminham na sociedade que são verdadeiros trânsfugas. A gente percebe claramente que são almas itinerantes, ou melhor, andarilhos da vida, que não conseguem se adequar em lugar nenhum. Que não conseguem se adequar. Agora, essa adequação, eu não estou falando de adequação no sentido social, por exemplo, que nós temos espíritos que são tímidos, têm dificuldade de socialização. Nós temos almas que a gente observa que têm dificuldade de se ajustar num contexto, por exemplo, vocacional. Nós temos corações que têm dificuldades em uma série de pontos, mas que definem muitas vezes ou desvios psíquicos, doenças, inibições que são traumas que o espírito traz de outras vidas, ou existe processos que definem infantilidade mesmo. Infantilidade mesmo. Nós conhecemos espíritos que você convive com eles no dia a dia, conversa determinados assuntos, você fala assim, gente, essa pessoa está um planeta errado. Vive como se estivesse habitando um mundo medieval.
como se fosse um habitante do campo. Alheio. Coloca dinheiro na mão dele, que você vê que estrago. Mas não é porque vai fazer por maldade, ou por desrespeito, ou por irresponsabilidade. É por infantilidade. A terra, esse texto de Paulo, eu gostaria muito de um dia poder estudá-los com vocês, porque aqui Paulo inclusive vai falar sobre a chegada de espíritos que vieram para o nosso planeta Terra para fazer uma chamada enxertia. Enxertia. Vocês já viram falar sobre enxertia lá na natureza? Você quer fazer uma enxertia de uma laranja boa numa laranja pior? Já ouviu falar isso? Já ouviu falar isso, gente? Ah, a turma aqui é do campo. Né? O pessoal é todo lá de Dom Joaquim. Né? Pois é. Enxertia divina se dá por misericórdia. Mas essa enxertia divina, o que eu tentei te falar hoje. A enxertia divina diz assim, digo-lhe, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Gentio, comparado com judeu, são os povos mais simples. O judeu é aquele que conhece Deus, que conhece as Escrituras, o religioso, o povo escolhido. Então, o texto vai dizer assim, mas espera aí, por que existem espíritos que caem? Por que Jerusalém está caindo? Por que judeu está caindo? Por que Deus permite que pessoas tão inteligentes façam tanto estrago? Aí Paulo está dizendo, porque pela sua queda vem a salvação aos gentios, para incitá-los ao crescimento. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Ele quer dizer o seguinte, que quem tem recurso e opta por cair, ok? Por quê? Quer valorizar orgulho e egoísmo? Vai quedar amanhã. É lei. Como dizia o Leão Zálio, quem fere a lei há de feri-lo. Não tem escapatória. Se o poeta diz que a quem toca uma rosa atinge a estrela, nós podemos aqui também dizer que quem opta pelo espinheiral há de arcar com aquecimento na sua intimidade. Vai viver no deserto das provações. Não tem jeito, Fausto. Você não tem como driblar a lei. Tem muita gente que fala assim, eu não posso fazer bobagem, não tem espírito olhando para mim. Porque na pergunta 459 fala que os espíritos influenciam, né? Aí tem uma companheira que eu vi outro dia dando uma entrevista, se tivesse espírito... Ah, não, mentira, estou falando errado. Eu estava assistindo, pela 98ª, 5ª, 8ª, 10ª vez, o filme Ghost. Do outro lado da vida. E eu me recordei a cena da companheira que estava discutindo sobre se espírito existisse mesmo, e eles estivessem junto com a gente. Ela fala assim, mas imaginou, eu não posso nem tomar banho mais. Tem intimidade. Observe como nós somos infantis. Até o Paulo, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, no primeiro versículo, diz assim, que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Como dizia Arnaldo Rocha, uma nuvem de testemunha nos espreitam. Nós temos que ficar atentos. Mas não é nesse sentido que a gente quer falar. Nós queremos falar da lei. Esquece espíritos. Embora não tenha jeito de deixar de conviver com eles. É você com Deus.
A lei é essa. A lei é essa. Você e a sua consciência. Então o que acontece? Se a opção é jogar fora a oportunidade, porque o judeu tem recurso. O judeu tem Abraão, Isaac e Jacó. Tem Moisés, tem a Torá. Quer dizer, simbolicamente, o espírita, você tem Allan Kardec, você tem Emmanuel, você tem André Luiz, você tem o Pentateuco, você tem informação, você tem reunião mediúnica. Você sabe que mediunidade é fato. Agora, o que tu vai fazer com isso? E o que nós vamos fazer com isso vai caracterizar a nossa posição espiritual. Lembram lá de trás, quando eu falei do fôlego? Para você conviver com o espírito superior, você tem que adquirir fôlego. Porque eles não fazem uma enxertia humana. Aí teve uma entidade espiritual que falou para um médium, que escreveu em livro, falou em palestra, que daqui a pouco vai começar a reencarnar milhares e milhares de espíritos angelicais, porque vai transformar o planeta até 2024. Com todo respeito ao médium, ao espírito, ao livro, à palestra, mas eu estou achando que nós temos alguma coisa de errado nisso aí. Que a didática do evangelho não é essa, não. Porque a enxertia divina, ela não se dá do melhor no pior. Vocês acham que oliveira, que dá oliva, o que você faz com a oliva? Azeite. O que você faz com azeite? Não é pôr na salada. Azeite representa luz. Vamos lembrar das candeias. Era uma forma de iluminação anterior, né? Antigamente. Aqui nós estamos falando de iluminação espiritual. Zambujeiro não dá oliva. É oliveira brava, não tem fruto, ok? Você espiritualmente não pega, você não busca a oliveira para enxertar no zambujeiro, para o zambujeiro dar oliva. Isso é contraproducente. É diferente. Você tem que criar aspectos de evolução para incitar o zambujeiro, para emular o zambujeiro a buscar a enxertia na oliveira. Entendeu não, Marinês? Você já imaginou se nesse momento chegasse aqui na FIAC, e tomara que chegue, tá? Um Francisco de Assis e sua pleiade de espíritos de alta envergadura, para fazer uma enxertia psíquica no psiquismo da Marinês, para Marinês se locupletar, se revigorar, se encher de virtudes e se tornar plena no Senhor. Você acha que você daria conta? Pois é. Então sabe o que o Francisco de Assis, os gerenciadores do universo, do planeta fazem? Eles permitem que aquele que tem os recursos, que não querem buscar a enxertia com o que ilumina, eles permitem que haja o livre-arbítrio operacional, porque aqueles que têm mais recursos que não utilizarem devidamente vão cair. E a queda deles vai ajudar aqueles que estão numa condição inferior a destes. Porque na queda deles, de uma certa forma, eles vão estabelecer um nível de sintonia. Nós vamos ter condições de entender o que eles querem fazer e não deram conta. E quem sabe todos, tanto gentio quanto judeu, possamos de mãos dadas soerguer juntos.
Então o espírito superior não vai entrar na sua intimidade para trazer o reino de Deus, para trazer valores superiores, para fazer o Fausto ficar Fausto de recursos. Porque vai fartar recurso daqui a pouco que eles se afastarem um pouco. O que está acontecendo na humanidade hoje? Nós estamos vivendo um instante fantástico. Porque nós temos um grupo enorme de espíritos que são aqueles que antes perdemos oportunidades e que estamos tentando retomar a trajetória evolutiva no sentido de mais equilíbrio, de mais ética, de mais solidariedade e, portanto, de mais sobriedade e, com isso, mais felicidade íntima. Espíritos que estão tentando, nesse processo pessoal, em meio a acertos e erros, auxiliarem aqueles que estão na retaguarda. Então, os líderes precisam de serem sustentados com muito carinho, com muita vibração. Porque a tarefa dos líderes, meu amigo, é dolorosa. Porque doloroso está sendo a repercussão do que eles fizeram, do que nós tratamos ou destratamos no grande passado. Porque se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Porque Jesus é a videira. Nós, quando queremos, suplicamos, sintonizamos, nos tornamos ramos. Se não nos tornarmos ramos, desculpem, pode estar difícil para alguns, mas se a gente olhar para o arbusto, a gente vai entender. Se o ramo não estiver vinculado no tronco, que é a videira, que dá vida ao mundo, esse ramo vai secar. Vai secando, morrer, e vai ter que ser atirado no fogo. Agora eu estou citando o capítulo 15 do Evangelho de João, quando Jesus disse: o Pai é o pomicultor, é o dono da vinha, e eu sou a videira, e vós os ramos. Aqueles que estiverem em mim darão muitos frutos. O que não estiver em mim, morrerão. Por quê? Qual é a proposta do Evangelho? Pode procurar aí, capítulo 15 do Evangelho de João. Se eu estiver falando alguma coisa, você me chama a atenção. Qual que é a proposta do Evangelho? Agora os encarnados, os espíritos estão em festa aqui, olha. Vocês olham as galerias. Tem um até que falou ali, é isso aí, tá certo. Mas vocês, e vós? E vós, quem dizeis que eu sou? Capítulo 16 do Evangelho de Mateus, quando Jesus pergunta para Simão quem era ele. E vós, quem dizeis que eu sou? O que vocês podem dizer do Cristo? Qual que é a proposta do Cristo? Já paraste para pensar? Uma palavra. Qual é a proposta do Cristo? Uma palavra. Ponto. Se não amardes, não tereis partes comigo. A gente escuta, então tá bom, Jesus, estou com o Senhor e não abro, né? Estou contigo e não abro, década de 70, você lembra dessa gíria? Estou contigo e não abro, morou, pode crer? Estou contigo e não abro. Aqui, e aí, estou contigo e não abro. A rama tem que estar, o ramo tem que estar na videira e não pode abrir outras possibilidades, porque se ele abrir outras possibilidades, ele deixa de estar contigo, que ele abriu. Abriu para quê? Ilusão. Paixão, emoção,
racionalidade. Isso tudo faz com que o ramo desconecte da videira. Isso tudo obsta, corta o veio que faz com que a seiva possa circular, como o sangue circula no nosso corpo. A seiva, seu Gino, ou seu Murta, a seiva é amor. Sem amor, nada se sustenta no universo. Só que a gente acha que estar vinculado à videira é ser religioso, é colocar a toga, é falar assim, eu sou espírita, eu sou católico, olha, eu estou indo à missa, eu estou assim, estou em paz com Deus. Fui à missa hoje, estou em paz com Deus. Quantos séculos nós não falamos isso? Quer dizer, eu ia à missa para dar um banho de loja, sair saradinho, limpinho de pecado e estou pronto para nova. Para nova onda, né? Do novo pode crer. Né? Porque essa moda caiu, eu entro em outra. Porque eu sou da moda, eu sou da massa. Isso aí é década de 80. É da massa, fizeram até uma música. Você lembra disso? Ganhou festival, da massa. É da massa, porque da massa não pensa. Da massa você vai caminhando do jeito que Deus quer. Ganhou. Tem como é que chama? FanFest. Minha menina perguntou, pai, o que é FanFest? Eu falei assim, Jesus, me socorre. Que é fã? Como é que eu vou responder para ela? Que FanFest é uma festa que representa ilusão, entretenimento fugaz. Com todo respeito a quem foi, quem vai, porque vai ter outra Copa do Mundo, tá? Agora é na Rússia. Espero que não tenha outra lavada de 7. Porque se continuar do jeito que está, com o desrespeito ao dístico ordem e progresso, tem que ter agora uma lavada de 21. Não pode ser 7, não. E nem 14, é 21. E tomara a Deus que venha da Alemanha de novo. Porque representa seriedade, comprometimento, disciplina, honradez, nobreza. Não pensem que os alemães são os nazistas. Os nazistas, grande parte deles, nem aqui no planeta se encontram mais. Porque estão em regiões de tratamento. A queda deles, Zambujeiro, está sendo enxertia para espíritos que precisam deles, porque eles têm muito conhecimento, muitos valores. Ficaram insanos. Um grupo. Ficaram obsedados. Porque obsessão não se dá em nível individual apenas. Obsessão se dá coletivamente, socialmente. E não pensem que os alemães, na totalidade deles, apoiavam o Partido Popular Socialista. Não. Era um grupo muito pequeno. Porque a maioria que vocês veem nas televisões iam. Porque se não fosse, o que adviria para os filhos que estavam sendo hipnotizados por mentes ardilosas, que foram capazes de fazer com que o mundo tremesse por um potencial que era irreal. O nazismo foi uma grande jogada de marketing. Estudem com profundidade que vocês vão entender o que eu estou falando. Os alemães representam um mundo organizado. Porque um país que foi reconstruído por mulheres, porque pós-45 não tinha homem lá não. Tinha mutilado de guerras. As mulheres reconstruíram aquele país. E hoje é a nação mais bem-sucedida econômica do eixo do mundo europeu. E eles vieram aqui para nos falar, espiritualmente autorizados por Ismael, que é o mentor espiritual desse país, que o Brasil precisa de atingir um nível de maturidade que não podemos nos apoiar mais apenas em carnaval, em festivais ou simplesmente em futebol. Existe um compromisso sério em soerguer essa nação em nível de comprometimento
Patriotismo não é chorar cantando o hino. É ir por dia a dia, sol a sol, e segurar a enxada e dar a vida por essa nação. E você sabe como é que você vai fazer isso? Começando pela sua família. Organizando o que te compete. Porque para querermos um mundo equilibrado aí fora, nós precisamos de começar por nós mesmos. Por isso, queridos amigos, não pensem que eu deixei de ser brasileiro. Porque nós estamos aqui agradecendo a Ismael por estarmos reencarnados na terra de Santa Cruz. Foi o primeiro nome. Santa Cruz. Aqui é a terra que vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E nós estamos aqui reencarnados, falando de Jesus, discutindo a doutrina espírita com Allan Kardec, porque o nosso sonho é ver o Filho do Calvário se agigantando e o tempo todo trazendo pessoas do mundo inteiro para viver, para ter alegria, para se encantar com essa terra gigantesca e maravilhosa que é o nosso país, mas também nós podermos discutir sobre seriedade, comprometimento, responsabilidade, incorruptibilidade, ética. Não pense que na Alemanha não tenha isso. Todos os lugares existem desvios. Mas o que nós vimos que o mundo espiritual apresentou para nós essa semana foi um momento singular que poderia ser motivo de reflexões. Porque nem todos vão conseguir alcançar. Agora, o que fica para nós como uma mensagem soberana, para concluir a nossa fala, veio o seu Murta, da Federação de Futebol da Alemanha, que no dia seguinte da vitória sobre a nossa seleção brasileira, os nossos irmãos alemães escreveram assim, no site oficial da instituição: nós, os alemães, sabemos a dor que é ser desclassificado na semifinal de uma Copa do Mundo, porque nós vivemos isso aqui na Alemanha, na última Copa do Mundo. Por isso, nós, os alemães, sabemos da dor que os brasileiros estão sentindo. Portanto, resta a nós, os alemães, dizer para o povo brasileiro que juntos possamos nos soerguer para que o Brasil volte a ocupar o lugar que ele conquistou por merecimento, de ser responsável pelo futebol mais bonito do planeta. Que os brasileiros confiem, porque o potencial existe. Agora só resta construir. E nós estamos querendo ombrear com vocês este soerguimento. Meus queridos amigos, este depoimento, esse pronunciamento, me deu muita esperança. Porque eu pensei comigo, Jesus, como o Senhor é bondoso, como a espiritualidade é misericordiosa, e o tanto que vocês investem nesse país abençoado, que um dia espíritos que aqui perpassaram vislumbraram tantas coisas bonitas, como, por exemplo, o nosso alferes Joaquim José da Silva Xavier, o mártir desta nação. E ele, sempre no mundo espiritual, tem nos demonstrado o tanto que o brasileiro tem valor, mas o tanto que o brasileiro precisa de retomar os princípios que fundamentaram essa nação. Os princípios da simplicidade dos índios, do clamor de misericórdia dos negros e da súplica
de oportunidade dos degredados da Europa. Esta nação foi fundamentada a partir do Sermão da Montanha, pois foi Jesus quem disse: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, os que têm sede de justiça, bem-aventurado aqueles que se voltam para o reino de meu Pai. Que Maria Santíssima abençoe a todos os lares aqui representados. E eu gostaria de suplicar à Mãe Santíssima que atenda a todos os brasileiros, mas hoje especialmente que a nossa querida Alemanha receba o nosso preito de gratidão, de carinho e de respeito, e que possa o amor, que possa o Evangelho chegar devagarzinho no coração dos germânicos, porque eu não tenho dúvida, no dia que a Germânia abraçar o Evangelho, junto com os brasileiros, junto com todos os outros povos, a regeneração se fará verdadeira e não apenas nos planos dos nossos sonhos. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos a presença de vocês, ao casal querido Márcia e o nosso irmão Fausto, aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, companheiros da rede, da FIAC, que encontram em seus lares. E assim, eu gostaria de convidar o Fausto a estar aqui à frente para fazer a prece de encerramento da nossa atividade. Vamos elevar o nosso pensamento ao Criador e ao nosso Mestre amado Jesus. Agradecer por essa oportunidade de aprendizado, momentos de reflexão, reflexões que podem nos levar à transformação. E como foi dito aqui hoje, que essa enxertia possa realmente fazer mudanças no nosso comportamento. Que o ser que precisa de renovação encontre amparo nas palavras do Mestre Jesus. Agradecemos também a oportunidade de estarmos aqui, nessa cidade tão calorosa, tão afetuosa. Agradecemos aos irmãos trabalhadores da Casa de Kardec por permitirem que estivéssemos aqui nesse dia. Que possamos, nos lares, por todos os lugares que esse estudo alcança, que realmente a paz se faça, transformando cada um. E assim seja. Que assim seja. Boa noite para todos.